Ela era romântica e sonhava em conhecer seu noivo, mas foi rejeitada logo após o casamento. E anos depois, ele imploraria por uma segunda chance. Tarde demais. O espelho refletia uma noiva perfeita. O vestido de renda francesa abraçava o corpo delicado de Marina Silva como uma segunda pele, e o véu de 3 metros se espalhava pelo chão do quarto como pétalas de jasmim. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ajustava o colar de pérolas que pertencera à sua avó. "Você está linda, minha filha", sussurrou Dona Carmen, sua mãe, com lágrimas nos olhos. "Rafael é um homem de sorte." Marina sorriu, mas seu coração disparava por motivos que não eram apenas de alegria. Aos 24 anos, ela havia crescido lendo romances e assistindo filmes onde o amor era a força mais poderosa do universo. Sempre imaginou que seu casamento seria o culminar de uma história de amor épica, com olhares apaixonados, declarações românticas e um futuro construído sobre a base sólida do amor mútuo. A realidade, porém, era bem diferente. Rafael Montenegro, 32 anos, era dono de uma das maiores construtoras de Florianópolis. Eles se conheceram em um evento de negócios onde o pai de Marina, proprietário de uma pequena empresa de materiais de construção, estava tentando fechar um contrato. O que começou como uma conversa profissional evoluiu para jantares formais e, em 6 meses, Rafael pediu sua mão em casamento. "Ele é perfeito para você", repetia seu pai constantemente. "Estável, bem-sucedido, responsável. É o tipo de homem que pode te dar segurança." Segurança. A palavra ecoava na mente de Marina como um sino distante. Ela queria mais do que segurança. Queria paixão, cumplicidade, aquela sensação de que havia encontrado sua alma gêmea. Mas talvez, pensava ela, o amor viesse com o tempo. Talvez Rafael fosse apenas reservado, e após o casamento, ele se abriria para ela. O som da música começou a tocar na igreja São Francisco de Assis, localizada no centro histórico da cidade. Era uma manhã ensolarada de março, e a brisa do mar trazia o cheiro salgado que Marina tanto amava. Ela respirou fundo, tentando acalmar os nervos, e caminhou em direção ao altar de braços dados com seu pai. Rafael estava lá, impecável em seu smoking preto, cabelos perfeitamente penteados e postura ereta. Ele era bonito, disso não havia dúvida. Alto, ombros largos, traços marcantes que chamavam atenção onde quer que fosse. Quando seus olhos se encontraram, ele ofereceu um sorriso educado, o mesmo que dava para clientes importantes ou parceiros de negócios. Durante toda a cerimônia, Marina se esforçou para encontrar calor no olhar dele. Quando trocaram votos, ela colocou toda a sua sinceridade nas palavras, esperando ver alguma emoção genuína em seu rosto. Mas Rafael recitou suas palavras como se estivesse lendo um contrato, preciso e sem vida. "Vocês podem se beijar", anunciou o padre. O beijo foi casto, rápido, mais uma formalidade do que uma demonstração de amor. Marina sentiu um aperto no peito, mas sorriu para as câmeras e acenou para os convidados que aplaudiam entusiasmados. A festa foi realizada no Hotel Majestic Palace, com vista para a Lagoa da Conceição. 300 convidados celebraram sob as luzes douradas do salão principal, enquanto Marina dançava mecanicamente e recebia os parabéns de pessoas que mal conhecia. Rafael cumprimentava os convidados, discutia negócios e bebia uísque com os amigos, mas mal dirigia a palavra à própria esposa. Quando finalmente ficaram sozinhos na suíte nupcial, Marina sentiu uma mistura de expectativa e nervosismo. Talvez fosse ali, naquele momento íntimo, que finalmente conseguiria quebrar a barreira que Rafael mantinha ao seu redor. Ela saiu do banheiro vestindo um roupão de seda branca, o coração acelerado. Rafael estava sentado na poltrona próxima à janela, ainda vestido, mexendo no celular. "Rafael", ela chamou suavemente. Ele ergueu os olhos do aparelho, mas seu olhar era distante, quase indiferente. "Marina, precisamos conversar." "Alaçato." As palavras de Rafael ecoaram no quarto luxuoso, como pedras caindo em um poço profundo. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas tentou manter a composure, agarrando-se ao roupão como se fosse uma âncora. "Conversar sobre o quê?" perguntou, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Rafael se levantou, andou até a janela
e ficou de costas para ela, observando as luzes da cidade refletidas na lagoa. A lua cheia iluminava as águas calmas, criando um cenário que deveria ser romântico, mas que agora parecia frio e distante. Este casamento foi um erro, disse ele sem se virar. Não deveria ter acontecido. Marina sentou-se na borda da cama, suas pernas perdendo a força. Como assim um erro? Nós acabamos de nos casar, Rafael. Às 5 horas você disse sim na frente de todo mundo. Disse porque era esperado de mim, ele respondeu, finalmente se virando para encará-la. Seus olhos, que Marina sempre havia tentado decifrar, agora estavam cristalinos de uma frieza que a cortava por dentro. Nossos pais, os negócios, as expectativas. Pareceu a coisa certa a se fazer. A coisa certa? A voz de Marina começou a tremer. E eu? O que eu representava nessa equação? Apenas uma peça conveniente? Rafael passou a mão pelos cabelos, desarrumando a perfeição que mantinha o dia todo. Marina, você é uma boa pessoa. É bonita, educada, da família certa. No papel você era perfeita. No papel. Ela repetiu cada palavra como uma bofetada. O problema é que ele hesitou, como se procurasse as palavras certas para causar o menor dano possível, mas falhando miseravelmente. Eu não consigo sentir nada por você. Tentei durante esses meses. Forcei-me a acreditar que os sentimentos viriam, mas não vieram. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a penteadeira onde suas joias do casamento estavam espalhadas. No espelho, via o reflexo de uma mulher que há horas atrás acreditava estar começando a realizar seus sonhos e agora se via destroçada na noite que deveria ser a mais especial de sua vida. Você está me dizendo que casou comigo sabendo que não me amava? Perguntou, virando-se para encará-lo. Eu pensei que bastaria respeito mútuo, compatibilidade e estabilidade. Rafael evitou seu olhar. Muitos casamentos funcionam assim. Mas eu não queria um casamento que funcionasse, Rafael. A voz de Marina finalmente quebrou, e as lágrimas que ela vinha segurando começaram a rolar por suas bochechas. Eu queria um casamento por amor. Eu achei que nós... Marina, me desculpe. Eu realmente sinto muito. O silêncio se instalou entre eles como uma parede intransponível. Lá fora, o som distante da música de uma festa em algum lugar da orla misturava-se com o barulho suave das ondas. Era uma noite perfeita de verão em Florianópolis, mas para Marina parecia o fim do mundo. O que vamos fazer agora? Perguntou ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Amanhã de manhã vou conversar com meu advogado, Rafael disse, sua voz assumindo o tom profissional que ele usava nos negócios. Podemos resolver isso de forma discreta. Anulação, divisão de bens. Vou garantir que você seja bem compensada. Compensada? Marina riu, mas era um riso amargo, sem humor. Você acha que isso é sobre dinheiro? É sobre fazer a coisa certa, Marina, para nós dois. Ela o observou por um longo momento, o homem que há poucas horas havia prometido amá-la para sempre e que agora falava sobre sua separação como se estivesse encerrando um contrato comercial mal sucedido. Você vai dormir onde hoje? Perguntou ela, sua voz agora mais firme. No escritório. Há um sofá lá. Não precisa. Eu vou para o quarto de hóspedes. Marina caminhou até a cômoda e pegou uma camisola simples, trocando o roupão de seda por algo que a fizesse se sentir menos exposta. Quando estava saindo do quarto, Rafael a chamou. Marina! Ela se virou, uma última fagulha de esperança acendendo em seu coração. Eu realmente sinto muito. Você merece alguém que te ame de verdade. A esperança se extinguiu instantaneamente. Marina assentiu e fechou a porta atrás de si, caminhando pelo corredor do hotel como uma sonâmbula. No quarto de hóspedes, ela se jogou na cama e permitiu-se chorar todas as lágrimas que havia segurado. Lá fora, Florianópolis dormia sob o céu estrelado, alheia ao fato de que os sonhos de uma jovem romântica haviam se despedaçado em uma única noite. O sol nasceu sobre a Lagoa da Conceição como se nada tivesse acontecido. Os primeiros raios dourados atravessaram as cortinas do quarto de hóspedes, despertando Marina de um sono fragmentado e cheio de pesadelos. Por um breve momento, ela esqueceu onde estava e o que havia acontecido. Então a realidade a atingiu como uma onda fria. Seu vestido de noiva ainda estava pendurado no quarto principal, um fantasma branco
do que deveria ter sido o início de sua nova vida. Marina se levantou devagar, cada músculo do corpo dolorido, como se tivesse travado uma batalha física durante a noite. Em certo sentido, havia travado. O celular mostrava 14 chamadas perdidas da mãe, 8 do pai e inúmeras mensagens de WhatsApp de amigas querendo saber como havia sido a noite especial. Marina desligou o aparelho sem responder nenhuma mensagem. Como explicar que sua lua de mel havia terminado antes mesmo de começar? Um envelope havia sido deslizado por debaixo da porta durante a madrugada. Com mãos trêmulas, Marina o abriu e encontrou uma nota manuscrita de Rafael. Marina, saí cedo para resolver algumas questões urgentes. Por favor, fique no hotel hoje. Quando eu voltar, conversaremos sobre os próximos passos. Mais uma vez, me desculpe por tudo. Rafael. Junto com a nota havia um cartão de crédito. Marina o segurou como se fosse algo radioativo. Até mesmo na rejeição, Rafael estava sendo generoso à sua maneira. A ironia a fez rir, mas era um riso que logo se transformou em soluços. Ela tomou um banho longo e quente, como se a água pudesse lavar a humilhação e a dor. Quando saiu do banheiro, vestiu um jeans e uma blusa simples, roupas que trouxera para a viagem de lua de mel que nunca aconteceria. Não conseguia suportar a ideia de ficar no hotel esperando Rafael retornar, como se fosse uma criança sendo castigada. Marina pegou sua bolsa e desceu ao lobby. O gerente do hotel a cumprimentou com um sorriso radiante. Bom dia, senhora Montenegro. Como passou a primeira noite de casada? O sobrenome a atingiu como um murro no estômago. Foi... Tranquila, obrigada. O senhor Rafael já saiu? Sim, ele teve que resolver alguns negócios urgentes. O gerente assentiu compreensivo. Homens de negócios, né? Sempre ocupados. Mas tenho certeza de que ele compensará isso durante a lua de mel. Marina forçou um sorriso e saiu rapidamente do hotel antes que mais perguntas fossem feitas. A brisa matinal da lagoa trouxe o cheiro familiar de sal e vida marinha, um aroma que sempre a acalmava. Ela caminhou sem direção pela orla, observando os primeiros pescadores retornando de suas jornadas noturnas. Em uma padaria local, pediu um café com leite e um pão de açúcar, tentando recuperar alguma normalidade. O dono, um senhor de meia-idade com sotaque açoriano, notou sua expressão abatida. Primeira vez em Floripa, moça? Não, eu moro aqui, Marina respondeu, surpresa por ter sido tomada por turista em sua própria cidade. Ah, desculpa, é que você tem cara de quem está perdida. Perdida. A palavra resumia perfeitamente como se sentia. Marina havia crescido em Florianópolis, conhecia cada praia, cada trilha, cada cantinho especial da ilha. Mas naquele momento, sentia-se como uma estrangeira em sua própria terra. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Beatriz. Amiga, como foi? Preciso de detalhes. Marina olhou para a tela por um longo tempo antes de digitar. Oi, Bia. Não foi como esperava. Posso te ligar mais tarde? A resposta veio imediatamente. Claro, tudo bem, você parece estranha. Está tudo bem. Converso contigo depois. Mentir havia se tornado sua nova realidade. Marina terminou o café e decidiu caminhar até a ponte Hercílio Luz, um dos pontos mais icônicos da cidade. Sempre que se sentia confusa ou precisava pensar, ia até lá. A estrutura majestosa que conectava a ilha ao continente sempre a fazia refletir sobre conexões, sobre como algumas ligações eram sólidas e duradouras, enquanto outras se mostravam frágeis quando testadas. O trânsito matinal da cidade seguia seu ritmo normal. Pessoas indo para o trabalho, crianças a caminho da escola, a vida acontecendo ao seu redor, como se o mundo não tivesse parado na noite anterior. Marina se apoiou no parapeito da ponte e observou as águas da baía brilhando sob o sol crescente. Uma família de turistas passou por ela, os pais tirando fotos dos filhos pequenos com a cidade ao fundo. O casal trocava olhares carinhosos enquanto organizavam a pose das crianças, e Marina sentiu uma pontada de inveja tão forte que teve que desviar o olhar. Vai ficar tudo bem, sussurrou para si mesma, as palavras se perdendo no barulho do vento e do tráfego. Mas naquele momento, enquanto observava sua cidade natal sob uma luz diferente, Marina não fazia ideia de como isso seria possível. Marina retornou ao hotel no final da tarde, após vagar pelas ruas de Florianópolis como uma alma penada.
Havia visitado lugares que normalmente a enchiam de alegria. O mercado público, a catedral, as ruelas do centro histórico, mas tudo parecia ter perdido a cor. Era como se sua desilusão tivesse colocado um filtro cinza sobre o mundo. Rafael estava no lobby quando ela chegou, conversando ao telefone em voz baixa. Ao vê-la, ele encerrou rapidamente a chamada e se aproximou com a expressão formal que ela já estava começando a odiar. "Precisamos conversar", disse ele, como se fossem palavras mágicas que pudessem resolver o buraco que havia aberto na vida dela. No elevador, o silêncio era ensurdecedor. Marina olhava os números mudando no painel, enquanto Rafael mexia nervosamente nas chaves do carro. Quando chegaram ao quarto, ela notou que ele havia arrumado suas coisas. As malas estavam feitas e posicionadas próximas à porta. "Você está indo embora", afirmou ela, não era uma pergunta. "Conversei com meu advogado esta manhã. Ele disse que podemos processar a anulação, alegando erro essencial sobre a pessoa." Rafael falava como se estivesse em uma reunião de negócios, evitando contato visual. "É mais rápido que o divórcio e protege ambos de complicações futuras." "Erro essencial sobre a pessoa", Marina repetiu lentamente. "É assim que você me vê? Como um erro." "Não é sobre você, Marina. É sobre nós, sobre esta situação." Ela riu, mas era um som áspero, sem humor. "Tudo é sobre mim, Rafael. Você está literalmente dizendo que se enganou sobre quem eu era." "Não foi isso que eu quis dizer." "Então o que você quis dizer?" Marina se virou para encará-lo, e pela primeira vez desde que se conheceram, viu algo que parecia genuinamente humano em seus olhos. Desconforto, talvez até mesmo culpa. "Explique para mim, porque eu preciso entender. Ontem, você estava na igreja jurando amor eterno e hoje está fazendo as malas. O que mudou em 24 horas? Rafael suspirou e se sentou na poltrona, passando as mãos pelo rosto. "Nada mudou. Esse é o problema. Eu achei que talvez no momento da cerimônia ou depois, quando estivéssemos casados, eu sentiria algo diferente, alguma conexão que justificasse tudo isso. E não sentiu. Não." A palavra foi quase um sussurro. Marina se sentou na borda da cama de frente para ele. "Posso te fazer uma pergunta?" Rafael assentiu. "Existe alguém?" "Como assim?" "Outra pessoa. Alguém por quem você sente o que não consegue sentir por mim." A hesitação dele foi resposta suficiente, mas Marina precisava ouvir. "Rafael, existe outra pessoa?" "Existia." Ele admitiu finalmente. "Há muito tempo. Terminamos há 2 anos. E você ainda a ama?" "Eu não sei. Talvez. Ou talvez eu apenas saiba como é amar alguém de verdade e..." Ele gesticulou vagamente entre eles. "Isso aqui não se compara." Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a rejeição, toda a frieza dele finalmente fazia sentido. Ela havia sido um substituto conveniente, uma tentativa de seguir em frente que nunca teve chances reais de funcionar. "Como ela se chamava?" perguntou Marina, surpresa com sua própria coragem. "Isso importa?" "Para mim, sim. Lívia. Lívia Cardoso." O nome ecoou no quarto como uma confissão. Marina havia ouvido falar dela, uma arquiteta que trabalhara em alguns projetos da construtora de Rafael. Bonita, inteligente, independente. Tudo que Marina aparentemente não era. "Por que vocês terminaram?" "Ela não queria se casar. Disse que eu era obcecado por controle, que via relacionamentos como contratos de negócios." Rafael riu amargamente. "Talvez ela estivesse certa." "E comigo você fez exatamente isso", Marina disse, mais para si mesma do que para ele. Um contrato de negócios disfarçado de casamento. Rafael não negou. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando a lagoa que refletia o céu alaranjado do fim de tarde. Barcos retornavam ao porto, suas luzes começando a piscar na crescente escuridão. Vida normal, pessoas normais vivendo seus dias normais. "Eu vou para a casa dos meus pais hoje", disse ela sem se virar. "Amanhã converso com um advogado também." "Marina..." "O quê, Rafael?" Ela se virou, e ele viu que ela não estava chorando. Havia algo novo em seus olhos. Não raiva exatamente, mas uma determinação fria que ele não esperava. "O que você pode possivelmente dizer agora que faça alguma diferença?" Ele não tinha resposta. Marina pegou sua mala pequena e a colocou sobre a cama,
começando a guardar as roupas que havia trazido para uma lua de mel que nunca aconteceria. Rafael a observou em silêncio, como se estivesse vendo uma estranha realizar tarefas cotidianas. "Você vai ficar bem?" perguntou ele quando ela terminou de arrumar suas coisas. Marina olhou para ele uma última vez. O homem que havia destruído sua fé no amor em uma única noite, que a havia feito questionar seu próprio valor como mulher. "Vou ter que ficar, não é?" respondeu ela, pegando a alça da mala. E saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Rafael sozinho com suas escolhas e suas malas já feitas, enquanto lá fora, Florianópolis se preparava para mais uma noite sob as estrelas. A casa dos pais de Marina ficava no bairro Trindade, uma residência de classe média, com jardim florido e varanda, onde Dona Carmen cultivava suas orquídeas. Quando Marina estacionou o carro na entrada, viu a luz da sala acesa e as silhuetas dos pais através da cortina de renda. Por um momento hesitou. Como explicar que voltara para casa, menos de 48 horas depois de se casar? A porta se abriu antes que ela terminasse de subir os 3 degraus da entrada. Dona Carmen apareceu com um sorriso radiante que se desfez instantaneamente ao ver a expressão da filha e a mala em sua mão. "Marina, o que aconteceu, minha filha?" "Mãe, eu..." A voz de Marina falhou. Durante todo o caminho de volta, havia ensaiado explicações racionais e maduras, mas diante do olhar preocupado da mãe, sentiu-se novamente como uma criança machucada. Entra logo!" Dona Carmen a puxou para dentro da casa, gritando para o marido. Carlos, vem aqui!" Seu pai apareceu da cozinha com uma xícara de café na mão, vestindo a camiseta do Avaí que usava sempre nos fins de semana. Ao ver Marina com a mala, franziu o senho. "Que história é essa? Cadê o Rafael?" Marina se deixou cair no sofá familiar, o mesmo onde havia passado incontáveis noites assistindo novelas com a mãe ou estudando para a faculdade. O cheiro de casa, uma mistura de café, bolo de fubá e o perfume suave que a mãe sempre usava, quase a fez chorar de alívio. "O casamento acabou", disse ela simplesmente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo barulho da xícara de café do pai se chocando contra o pires, quando ele a pousou bruscamente na mesa de centro. "Como assim acabou?" Dona Carmen se sentou ao lado da filha, pegando suas mãos. "Vocês se casaram ontem, Marina. Como pode ter acabado?" "Ele não me ama, mãe. Nunca amou. Casou comigo porque achou que era a coisa certa a fazer, mas não sente nada por mim." Carlos Silva, um homem de poucas palavras que havia construído sua empresa de materiais de construção com suor e determinação, explodiu. "Filho da mãe, gastamos uma fortuna nesse casamento. Convidamos meio Florianópolis e agora ele vem com essa?" "Carlos, abaixa a voz." Dona Carmen o repreendeu, mas Marina podia ver a raiva crescendo nos olhos da mãe também. "Não, mãe, deixa o pai falar. Ele tem razão de estar com raiva." Marina esfregou o rosto com as mãos. "Eu também estou com raiva. Com ele, comigo, com toda essa situação ridícula." "Mas como vocês chegaram a se casar se ele não te amava?" perguntou Dona Carmen, genuinamente confusa. "Ele pediu sua mão, namoraram por meses. Aparentemente eu era conveniente." Marina disse, a amargura evidente na voz. A filha de um fornecedor, educada, de boa família, perfeita no papel. Carlos se levantou e começou a andar pela sala, suas chinelas fazendo barulho no piso de cerâmica. "Vou processar esse desgraçado. Danos morais, gastos com o casamento, humilhação pública. Pai, não vai adiantar nada. Ele já está providenciando a anulação." "Anulação?" Dona Carmen pareceu ainda mais chocada. "Mas vocês... Quer dizer, vocês não..." "Não, mãe. Não aconteceu nada." Marina se levantou e pegou sua mala. "Posso ficar no meu quarto antigo por algumas semanas, até eu decidir o que fazer da vida?" "Claro que pode, minha filha. Esta é sua casa." Dona Carmen a abraçou forte. "Mas e o apartamento que vocês compraram? E os presentes de casamento?" "Eu não sei, mãe. Não consigo pensar nisso agora." O quarto de Marina havia sido preservado exatamente como ela deixara quando se mudou para o próprio apartamento 2 anos antes. As paredes lilás, os pôsteres de bandas que gostava na adolescência, a estante cheia de livros de romance que a fizeram sonhar com o amor perfeito. Agora, essas histórias pareciam cruéis em sua ingenuidade. Ela se jogou na cama de solteiro e pegou o celular. Tinha 47 mensagens não lidas.
Amigas querendo detalhes da lua de mel, parentes enviando parabéns atrasados, colegas de trabalho perguntando quando ela voltaria do período de férias que tinha tirado para a viagem de núpcias. A mensagem que mais a intrigou era de um número desconhecido. Marina, sou Beatriz, amiga da Lívia Cardoso. Podemos conversar? É sobre o Rafael. O sangue de Marina gelou. Lívia, a ex-namorada de Rafael. O que essa amiga dela poderia querer? E como conseguira seu número? Antes que pudesse decidir se respondia ou não, o telefone tocou. Era o próprio número da mensagem. Alô? Marina atendeu hesitante. Marina, aqui é a Beatriz. Obrigada por atender. Como você conseguiu meu número? Tenho uma amiga em comum com vocês, da organização do casamento. Olha, eu sei que isso é estranho, mas preciso te contar uma coisa sobre o Rafael e a Lívia. Marina sentou-se na borda da cama, o coração acelerado. O que sobre eles? Eles se encontraram ontem à noite. Lívia me ligou hoje de manhã completamente perturbada. Ela disse que Rafael apareceu na casa dela depois da meia-noite, falando que havia cometido o maior erro da vida dele. O mundo pareceu parar ao redor de Marina. Ele foi procurar ela na nossa noite de núpcias. Marina, eu sinto muito. Sei que isso deve ser horrível de ouvir, mas achei que você tinha o direito de saber. O que aconteceu? Lívia não quis me dar detalhes, mas disse que mandou ele embora, que estava furiosa por ele ter usado você dessa forma. Beatriz fez uma pausa. Ela queria falar com você pessoalmente, mas não sabia como. Marina fechou os olhos, sentindo uma mistura de humilhação e, estranhamente, um pouco de alívio. Pelo menos agora, entendia completamente onde estava na vida de Rafael. Em lugar nenhum. Marina, você ainda está aí? Estou. Obrigada por me contar. Sei que não foi fácil. Lívia é uma boa pessoa, ela está se sentindo terrível sobre toda essa situação. Depois que desligou, Marina ficou sentada no escuro do quarto, ouvindo os sons familiares da casa. A televisão da sala, a mãe lavando louça na cozinha, o pai trancando as portas para a noite. Sons de uma vida normal, estável, que de repente pareciam preciosos. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem, desta vez de Rafael. Marina, espero que esteja bem. Meu advogado entrará em contato amanhã para começarmos os trâmites da anulação. Mais uma vez, me desculpe por tudo. Marina olhou a mensagem por um longo tempo, antes de deletá-la sem responder. Não tinha mais nada a dizer para Rafael Montenegro. Lá fora, Florianópolis dormia sob um céu estrelado, alheia ao fato de que uma jovem mulher estava aprendendo que, às vezes, a vida nos força a crescer da maneira mais dolorosa possível. Uma semana havia se passado desde que Marina voltara para casa. 7 dias de explicações constrangedoras para vizinhos curiosos, telefonemas de parentes querendo entender o que havia acontecido e a difícil tarefa de devolver presentes de casamento. A cada caixa que devolvia, sentia um pedaço de sua antiga vida sendo desfeito. Naquela manhã de segunda-feira, ela acordou com a determinação de fazer algo produtivo. Não podia ficar para sempre no quarto da adolescência, repassando mentalmente os sinais que deveria ter percebido no relacionamento com Rafael. Precisava trabalhar, se manter ocupada, reconstruir algum senso de propósito. Marina trabalhava como designer gráfica em uma agência pequena no centro da cidade. Havia tirado 2 semanas de férias para a lua de mel que nunca aconteceu, mas ainda tinha uma semana restante. Decidiu voltar mais cedo. Qualquer coisa era melhor do que ficar em casa ouvindo a mãe suspirar dramaticamente a cada 5 minutos. A agência Criativa Sul ocupava o 2º andar de um prédio antigo na rua Felipe Schmidt. Eram apenas 8 funcionários, incluindo Marina, e ela gostava do ambiente informal e da criatividade que o trabalho proporcionava. Quando entrou no escritório, sua colega Juliana olhou como se tivesse visto um fantasma. Marina, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar numa praia paradisíaca com o marido? A palavra marido a atingiu como um tapa, mas Marina forçou um sorriso. Mudança de planos. Posso voltar a trabalhar? Juliana era uma mulher perspicaz de 35 anos, divorciada há 3, que havia se tornado algo como uma irmã mais velha para Marina. Ela estudou a expressão da amiga e imediatamente entendeu que algo estava errado. Claro que pode, mas primeiro vamos tomar um café e você me conta o que aconteceu. No pequeno café da esquina, Marina contou a história toda para Juliana,
que ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em desaprovação. Quando Marina terminou, Juliana suspirou profundamente. Que filho da puta, disse ela sem rodeios. Desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra. Juliana. Não, deixa eu falar. Esse cara te usou, Marina. Te usou como uma boneca de porcelana para dar uma aparência de normalidade à vida dele, enquanto ainda estava apaixonado por outra. Juliana mexeu o açúcar no café com mais força do que necessário. E ainda teve a cara de pau de ir procurar a ex na noite do casamento de vocês. Pelo menos agora eu sei a verdade. Marina disse, tentando encontrar algum lado positivo na situação. A verdade é que você é livre. Livre desse babaca. Livre para encontrar alguém que te valorize de verdade. Juliana se inclinou sobre a mesa. Marina, você tem 24 anos. Sua vida está só começando. De volta ao escritório, Marina se mergulhou no trabalho. Havia um projeto atrasado para uma pousada em Canasvieiras. Criação de uma identidade visual completa, desde o logotipo até os materiais promocionais. Era exatamente o tipo de distração que ela precisava. Durante o almoço, recebeu uma ligação inesperada. Marina Silva? Sim, quem fala? Aqui é Lívia Cardoso. Podemos nos encontrar para conversar? Marina quase derrubou o telefone. A ex-namorada de Rafael, a mulher que ainda ocupava o coração dele, queria encontrá-la. Não sei se é uma boa ideia. Por favor. Eu sei que isso é estranho, mas preciso te pedir desculpas pessoalmente e talvez te contar algumas coisas sobre o Rafael que você deveria saber. A curiosidade venceu a relutância. Elas marcaram de se encontrar no final da tarde, em uma cafeteria no Beira-Mar Norte, um local neutro onde poderiam conversar sem serem incomodadas. Lívia Cardoso era exatamente como Marina havia imaginado. Alta, elegante, cabelos escuros presos em um coque impecável. Vestia um blazer azul marinho e calça social, emanando a confiança de uma mulher bem-sucedida. Quando viu Marina, levantou-se da mesa com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Obrigada por vir, disse Lívia, estendendo a mão. Marina a cumprimentou, notando que Lívia parecia genuinamente constrangida. Sua amiga disse que você queria conversar sobre o Rafael. Sim, mas primeiro quero te pedir desculpas. Lívia esperou que se sentassem antes de continuar. Quando Rafael apareceu na minha casa na noite do casamento de vocês, eu deveria ter ligado para você imediatamente. Deveria ter contado o que estava acontecendo. O que exatamente aconteceu? Marina perguntou, preparando-se mentalmente para a resposta. Ele apareceu completamente transtornado, dizendo que havia cometido o maior erro da vida, que casara com você pensando que conseguiria me esquecer, mas que percebera que ainda me amava. Lívia mexeu no café sem beber. Eu mandei ele embora, Marina. Disse que era um covarde por ter usado você dessa forma. Por que você não quis voltar com ele? Lívia riu, mas não havia humor na expressão. Porque eu conheço Rafael Montenegro há 5 anos. Sei como ele funciona. Ele vê pessoas como peças de um jogo de xadrez. Cada uma tem uma função específica na vida dele. Ela olhou diretamente nos olhos de Marina. Você foi a peça esposa perfeita. Eu sou a peça paixão impossível. Ele nunca conseguiria amar nenhuma de nós de forma saudável. As palavras de Lívia ecoaram na mente de Marina como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Então, você acha que ele realmente não é capaz de amar? Eu acho que Rafael ama a ideia do amor, mas não sabe como se entregar de verdade a alguém. Durante nosso relacionamento, sempre senti que ele estava me avaliando, me medindo contra algum padrão impossível na cabeça dele. Lívia finalmente tomou um gole do café. Por isso terminamos. Eu me cansei de ser um projeto de aperfeiçoamento. Marina processou a informação em silêncio. De certa forma, era reconfortante saber que o problema não era com ela especificamente, mas com Rafael. Marina, Lívia continuou, você parece ser uma pessoa genuína, carinhosa. Não deixa essa experiência te endurecer. Não deixa ela te fazer acreditar que todos os homens são como ele. Quando se despediram, Marina se sentiu estranhamente em paz. A conversa com Lívia havia sido como fechar um círculo. Entender finalmente todas as peças da história que a havia levado àquele ponto. Caminhando de volta para casa pela orla, com o sol se pondo sobre a baía e os pescadores preparando suas redes para mais uma noite de trabalho,
Marina sentiu algo que não experimentava há dias. Esperança. Talvez Juliana estivesse certa. Talvez ela fosse realmente livre agora. 3 semanas haviam se passado, desde que Marina voltara para a casa dos pais, e ela finalmente estava começando a encontrar um ritmo. O trabalho na agência se tornara seu refúgio. Mergulhava nos projetos com uma dedicação que impressionava até mesmo Juliana. Era como se cada logo criado, cada layout desenvolvido, fosse uma pequena vitória sobre o caos que sua vida havia se tornado. Naquela quinta-feira de manhã, enquanto trabalhava na campanha publicitária de um novo restaurante na Lagoa da Conceição, seu telefone tocou. Era o advogado de Rafael, Dr. Henrique Amorim. Senhora Silva, tenho boas notícias. Os papéis da anulação foram aprovados pelo juiz. O casamento está oficialmente desfeito. Marina parou de digitar e olhou pela janela do escritório, vendo a movimentação normal da rua Felipe Schmidt. Pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas enquanto a dela recebia mais um marco definitivo. Obrigada por me avisar, doutor Amorim. Há também a questão dos bens. O senhor Montenegro gostaria de transferir o apartamento que compraram juntos para o seu nome, sem qualquer ônus. Marina quase deixou o telefone cair. Como assim? Ele considera uma forma de compensação pelos transtornos causados. O apartamento está quitado e seria inteiramente seu. Eu não quero nada dele, Marina disse rapidamente. Pode vender e doar o dinheiro para a caridade, se quiser. Eu não quero nada que me lembre desta história. Senhora Silva, com todo respeito, é um apartamento de 3 quartos na beira-mar norte. Tem um valor considerável. Não importa, eu não quero. Depois que desligou, Marina ficou olhando para a tela do computador sem ver realmente o que estava ali. Livre. Ela estava oficialmente livre. Deveria se sentir aliviada, mas o que sentia era um vazio estranho, como se um capítulo da sua vida tivesse terminado de forma abrupta, deixando páginas em branco à frente. Tudo bem? Juliana apareceu ao lado de sua mesa com 2 xícaras de café. O casamento foi oficialmente anulado. Juliana se sentou na borda da mesa. E como você está se sentindo? Perdida, Marina admitiu. Sei que deveria estar aliviada, mas me sinto como se não soubesse mais quem eu sou. Por meses eu me definia como a noiva do Rafael, depois como a esposa do Rafael. Agora eu sou só Marina. E qual o problema de ser só Marina? Juliana perguntou gentilmente. É que eu não sei quem é essa Marina sozinha. Sempre tive relacionamentos, sempre defini minha felicidade através de outra pessoa. Marina tomou um gole do café. Talvez seja a hora de descobrir. Naquela tarde, Marina decidiu fazer algo que não fazia há anos. Caminhar sozinha pela ilha, sem destino específico. Pegou o carro e dirigiu até Canasvieiras, uma das praias que mais gostava quando criança. Eram 4 horas da tarde de um dia de semana. Então, a praia estava quase vazia. Apenas alguns moradores locais e pescadores. Tirou os sapatos e caminhou pela areia fofa, sentindo os grãos entre os dedos dos pés. A brisa do mar bagunçou seus cabelos e, pela primeira vez em semanas, ela não se preocupou com a aparência. Não havia ninguém para impressionar, nenhuma expectativa para atender. Sentou-se numa das pedras próximas ao mar e observou as ondas quebrando na areia. O som rítmico das águas sempre a acalmava, e ali, sozinha com o oceano, Marina permitiu-se sentir tudo o que havia reprimido nas últimas semanas. A dor da rejeição, sim, mas também a raiva. Raiva por ter sido enganada, por ter desperdiçado meses da sua vida construindo um futuro com alguém que nunca a viu verdadeiramente. Raiva por ter sido tão ingênua, tão desesperadamente romântica, que ignorou todos os sinais de que algo estava errado. Mas junto com a raiva veio algo inesperado, um senso de liberdade. Pela primeira vez em meses, não precisava se preocupar se estava agindo de forma que agradasse Rafael. Não precisava medir suas palavras, modular seus sonhos para se encaixar na visão que ele tinha de uma esposa ideal. O celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Filha, fiz seu prato favorito para o jantar. Bobó de camarão. Te amo. Marina sorriu. A primeira vez que sorria de verdade em semanas. Dona Carmen estava tentando curá-la com comida, como sempre fazia quando Marina estava triste. Era doce, mesmo sendo um pouco sufocante às vezes. Ela digitou de volta.
Obrigada, mãe. Chego em casa às 7. No caminho de volta, parou num sebo que conhecia no centro da cidade. Sempre que estava confusa ou precisava de inspiração, procurava livros. Desta vez, não estava procurando romances açucarados que a fizeram sonhar com príncipes encantados. Queria algo diferente, algo sobre mulheres fortes que construíram suas próprias vidas. Encontrou uma biografia de Frida Kahlo e um livro sobre mulheres empreendedoras brasileiras. Ao pagar, o dono do sebo, um senhor de uns 60 anos, chamado Seu Roberto, comentou: "Mudança de gênero literário, hein, Marina? Cansei de ver você aqui comprando os romances da Nora Roberts." Marina riu. "Estou numa fase de redescoberta, seu Roberto." "Ah, entendo. Essas fases são importantes. A gente nunca sabe o que vai encontrar sobre si mesmo." No jantar, seus pais notaram algo diferente nela. Marina estava mais presente, mais engajada na conversa. Contou sobre o projeto da pousada em que estava trabalhando, sobre a ideia que teve para uma nova campanha. "Você parece melhor", observou Dona Carmen, servindo mais bobó no prato da filha. "Estou me sentindo melhor", Marina admitiu. "Ainda dói. Ainda me sinto perdida às vezes, mas talvez isso seja normal. Talvez seja parte do processo de descobrir quem eu sou quando não estou tentando ser o que alguém quer que eu seja." Carlos Silva, que havia ficado furioso nas primeiras semanas após a anulação, agora olhava para a filha com uma expressão pensativa. "Sabem de uma coisa? Talvez esse Rafael tenha feito um favor para você, sem saber." "Carlos!" Dona Carmen o repreendeu. "Não, deixa ele falar, mãe." "O que eu quero dizer", continuou o pai, "é que você estava se diminuindo para caber na vida dele. Eu via isso, mas não sabia como dizer. Você deixou de fazer coisas que gostava, deixou de sair com suas amigas, até sua forma de se vestir mudou." Marina olhou para o pai surpresa. Ela não sabia que ele havia percebido. "Agora você está voltando a ser a Marina que eu sempre conheci. A menina que desenhava desde pequena, que sonhava em ter sua própria agência de design, que ria alto e falava o que pensava." Ele sorriu para a filha. "Essa Marina é muito mais interessante que aquela esposa perfeita que você estava tentando ser." Naquela noite, em seu quarto, Marina abriu o livro sobre Frida Kahlo e leu até tarde. A história da artista mexicana, suas dores, suas paixões, sua determinação em criar arte mesmo diante do sofrimento, ressoou profundamente com ela. Talvez, pensou Marina antes de adormecer, esta não fosse uma história sobre um amor que deu errado. Talvez fosse uma história sobre uma mulher que estava finalmente aprendendo a se amar. Um mês depois da anulação, Marina acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para começar o dia. Não pela fuga que o trabalho proporcionava, mas por uma energia genuína que não sentia há meses. Ela havia tomado uma decisão na noite anterior, depois de uma conversa longa com Juliana, sobre os rumos da agência. A Criativa Sul estava perdendo clientes para empresas maiores de Florianópolis, e Marina teve uma ideia que não conseguia tirar da cabeça. "Juliana, preciso conversar com você e o Marcelo", disse ela assim que chegou ao escritório, referindo-se ao dono da agência. Meia hora depois, os três estavam reunidos na pequena sala de reuniões, com Marina segurando uma pasta cheia de anotações que havia feito na noite anterior. "Eu tenho uma proposta", começou ela, respirando fundo. "E sei que vai parecer loucura, mas me escutem até o final." Marcelo, um homem de 45 anos que havia aberto a agência há 10 anos, cruzou os braços com interesse. "Pode falar." "Estive pensando sobre por que estamos perdendo clientes para as agências grandes. É porque elas oferecem um pacote completo. Design, marketing digital, gestão de redes sociais, fotografia." Marina abriu a pasta. "E se criássemos uma divisão especializada em turismo local, focando especificamente em pequenas pousadas, restaurantes, negócios familiares da região?" Juliana se inclinou para a frente, interessada. "Continue. Florianópolis recebe milhões de turistas por ano, mas a maioria dos pequenos negócios não sabe como se promover online. Eles têm charme e autenticidade, mas não têm visibilidade." Marina mostrou suas anotações. "Podemos oferecer um serviço completo, desde a identidade visual até estratégias de marketing digital adaptadas ao orçamento deles." Marcelo coçou o queixo pensativo. "É uma boa ideia, Marina, mas demandaria investimento.
Precisaríamos contratar mais gente, comprar equipamentos. E se eu investisse na sociedade? Marina perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Tenho uma reserva de emergência que nunca usei. Posso entrar como sócia minoritária e tocar essa divisão. O silêncio na sala foi quebrado por Juliana, batendo palmas. Marina Silva, não acredito que você está propondo isso. Por que não? Preciso de um propósito, de algo que seja realmente meu. E amo esta cidade. Amo trabalhar com pequenos negócios. Marina sentiu a adrenalina correndo nas veias. Que tal? Topam apostar na ideia? 2 horas de discussão depois, eles haviam esboçado um plano básico. Marina se tornaria sócia com 25% da empresa, investiria 50 mil reais de sua reserva e ficaria responsável pela nova divisão Criativa Turismo. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Naquela tarde, Marina ligou para seu pai para contar a novidade. Carlos Silva ouvia em silêncio do outro lado da linha. Pai, você está aí? Estou aqui, filha. Só estou orgulhoso demais para falar. A voz embargada do pai a emocionou. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Marina, pela primeira vez em meses, ouço você falando sobre algo com paixão de verdade. Isso vale mais que qualquer segurança financeira. Naquela noite, Marina foi jantar com as amigas da faculdade, algo que não fazia há quase 1 ano. Beatriz, Camila e Fernanda se reuniram no Pier 54, um restaurante na beira-mar norte, com vista para a ponte Hercílio Luz. Não acredito que você vai ser empresária, exclamou Beatriz, levantando a taça de vinho para um brinde. Lembra quando você dizia que nunca teria coragem de correr riscos? Marina riu, lembrando-se das conversas da faculdade, onde sempre se considerava a mais cautelosa do grupo. As pessoas mudam, né? E o Rafael? Perguntou Camila, curiosa. Soube mais alguma coisa? Ouvi dizer que ele está namorando uma médica de São Paulo, comentou Fernanda. Pelo que contaram, ela é bem parecida com a Lívia. Marina sentiu uma pontada no peito, mas não de ciúmes. Era mais como uma confirmação de que havia escapado de algo que nunca teria dado certo. Fico feliz por ele, de verdade. Espero que desta vez ele seja mais honesto sobre seus sentimentos. Nossa, que madura, disse Beatriz impressionada. Você realmente mudou, Marina. Ou talvez eu esteja finalmente sendo quem sempre fui, mas tinha medo de mostrar. Marina refletiu, girando a taça de vinho entre os dedos. As amigas passaram a noite inteira conversando, rindo, planejando viagens juntas e dividindo sonhos. Marina percebeu o quanto havia se isolado durante o relacionamento com Rafael, o quanto havia negligenciado essas amizades preciosas em favor de uma vida que nunca foi realmente sua. Quando chegou em casa, encontrou seus pais na varanda, tomando o chá da noite e conversando baixinho. Era uma cena que a tranquilizava desde criança, a estabilidade, o carinho genuíno entre eles. Como foi o jantar? Perguntou Dona Carmen. Maravilhoso. Senti falta das meninas. Marina se sentou entre os pais na cadeira de balanço que seu avô havia feito décadas atrás. O barulho suave dos carros passando na rua, o cheiro do jasmineiro do jardim, a sensação de estar exatamente onde pertencia. Mãe, pai, obrigada por me deixarem voltar para casa, disse ela de repente emocional. Sei que não foi fácil ter a filha adulta de volta depois de tudo o que aconteceu. Carlos pegou a mão da filha. Esta sempre será sua casa, Marina. E ver você se recuperar, ver você voltando a brilhar, não tem preço. Vocês acham que vou conseguir? Com a nova sociedade, quero dizer. Filha, disse Dona Carmen, você superou um casamento fracassado, uma humilhação pública, reconstruiu sua autoestima e ainda teve coragem de apostar no seu próprio talento. Se isso não é prova de que você consegue qualquer coisa, eu não sei o que é. Naquela noite, Marina dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Não sonhou com vestidos de noiva ou cerimônias fracassadas. Sonhou com uma agência movimentada, com pequenos negócios florescendo, com a satisfação de construir algo verdadeiramente seu. Lá fora, Florianópolis respirava sob o céu estrelado, e em algum lugar da cidade, uma jovem mulher estava finalmente encontrando o caminho de volta para si mesma. 6 meses depois de se tornar sócia da Criativa Sul, Marina estava sentada no novo escritório da empresa, que havia se mudado para um espaço maior na Lagoa da Conceição. A divisão Criativa Turismo
havia crescido além de todas as expectativas, e ela agora coordenava uma equipe de 5 pessoas. O primeiro cliente havia sido a Pousada do Manuel, um estabelecimento familiar em Canasvieiras que estava à beira da falência. Marina criou toda a identidade visual, desenvolveu um site responsivo e implementou uma estratégia de marketing digital que triplicou as reservas em 3 meses. A história de sucesso se espalhou rapidamente entre os pequenos empresários da região. Marina, tem um cara aqui querendo falar com você, anunciou Isabela, a nova assistente que haviam contratado. Diz que é sobre um projeto especial. Marina olhou para o relógio. Eram 2 da tarde de uma terça-feira movimentada, mas sempre tinha tempo para potenciais clientes. Pode mandar entrar. O homem que entrou na sala fez Marina erguer as sobrancelhas. Alto, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, olhos verdes expressivos e um sorriso caloroso que iluminou o ambiente. Vestia uma camisa azul clara e calça jeans, emanando uma elegância casual e natural. Boa tarde, sou Lucas Mendonça, disse ele, estendendo a mão. Obrigado por me receber sem agendamento. Marina apertou a mão dele, notando que era firme, mas gentil. Sem problema. Em que posso ajudá-lo? Lucas se sentou na cadeira em frente à mesa dela, e Marina notou que ele parecia ligeiramente nervoso, algo que contrastava com sua aparência confiante. Sou o chefe de cozinha e estou abrindo um restaurante na Daniela. Ouvi falar do trabalho fantástico que vocês fizeram com a Pousada do Manuel e outros estabelecimentos da região. Ele fez uma pausa. Mas devo admitir que vim aqui por outro motivo também. Marina inclinou a cabeça, curiosa. Qual motivo? Você não se lembra de mim, né? Lucas sorriu e havia algo de travesso naquele sorriso. 5ª série, Colégio Coração de Jesus. Você sentava 2 fileiras à minha frente na aula de português. Marina arregalou os olhos, a memória voltando como uma onda. Lucas Mendonça, o menino tímido que sempre estava com a camiseta do uniforme manchada de tinta porque gostava de desenhar, que uma vez havia oferecido ajudá-la com matemática quando ela estava com dificuldades. Lucas, meu Deus, eu não acreditei. Marina se levantou genuinamente surpresa e alegre. Você mudou muito. Você também, disse ele, levantando-se também. Aliás, mudou para melhor, se é que isso era possível. Marina sentiu as bochechas esquentarem ligeiramente. O que você fez da vida todos esses anos? Estudei gastronomia em São Paulo. Trabalhei em alguns restaurantes famosos. Até morei 2 anos na Itália, aperfeiçoando a culinária mediterrânea. Lucas gesticulou expressivamente enquanto falava. Mas sempre sonhei em voltar para Floripa e abrir meu próprio lugar. E agora está realizando o sonho? Exatamente. O restaurante se chama Sabores da Ilha. Quero valorizar os ingredientes locais, os pratos tradicionais açorianos, mas com uma apresentação contemporânea. Os olhos dele brilharam de entusiasmo. É exatamente o tipo de projeto para o qual vocês são perfeitos. Marina se sentou novamente, mas agora com uma energia renovada. Conte-me mais sobre sua visão. Eles passaram 2 horas conversando sobre o projeto. Lucas havia alugado uma casa antiga na praia da Daniela, com vista para o mar e espaço para 30 pessoas. Queria algo intimista, acolhedor, que fizesse os clientes se sentirem como se estivessem jantando na casa de um amigo querido. Tenho algumas ideias preliminares, disse Marina, mostrando alguns esboços que havia feito durante a conversa. Que tal algo que remeta às tradições açorianas, mas com um toque moderno? Perfeito, Lucas respondeu, observando os desenhos. Você realmente entende o conceito. Quando ele se levantou para ir embora, hesitou por um momento. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você está disponível? A pergunta a pegou de surpresa, mas não de forma desagradável. Como assim? Para jantar, comigo, não como cliente. Ele riu, passando a mão pelos cabelos. Desculpa, não sou muito bom nisso. Está fora de prática. Marina o estudou por um momento. Lucas Mendonça não era Rafael Montenegro. Não havia nada calculado em sua abordagem, nada que sugerisse segundas intenções ou jogos emocionais. Era direto, honesto, e havia algo reconfortante na familiaridade de quem havia compartilhado carteiras escolares. Eu adoraria, respondeu ela, surpreendendo a si mesma. Sério? O rosto dele se iluminou como o de um adolescente. Sério.
mas com uma condição. Qual? Nada de restaurante chique. Quero conhecer o Lucas chefe, mas primeiro quero reencontrar o Lucas que eu conhecia aos 12 anos. Eles marcaram para o sábado seguinte. Lucas sugeria um piquenique na praia da Joaquina, onde poderiam conversar com calma, e ele poderia preparar algo especial para ela experimentar. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha no escritório, um sorriso involuntário no rosto. Juliana apareceu na porta, com uma expressão marota. Quem era aquele gato que acabou de sair daqui? Um cliente, Marina respondeu, tentando soar casual. Um cliente que te deixou com essa cara de boba apaixonada. Eu não estou com cara de boba apaixonada. Claro que está. E sabe de uma coisa? Fico feliz. Você merece um homem que te olhe do jeito que aquele te olhou. Marina sentou-se novamente, pensativa. 6 meses atrás ela estava destruída, achando que nunca conseguiria confiar em alguém novamente. Agora, pela primeira vez desde Rafael, sentia-se genuinamente animada com a possibilidade de conhecer alguém melhor. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ela não perderia a si mesma no processo. Naquela noite em casa, Marina contou aos pais sobre o encontro marcado. Dona Carmen ficou radiante, já fazendo planos mentais, enquanto Carlos se mostrava cautelosamente otimista. Só uma coisa, filha, disse ele, enquanto assistiam à novela na sala. Não tenha pressa. Você está construindo uma vida linda, independente. Qualquer homem que entrar na sua vida agora tem que somar, não subtrair. Marina olhou para o pai, tocada pela sabedoria daquelas palavras. Prometo que vou lembrar disso. E ela realmente prometeu. Desta vez, Marina não ia se perder tentando ser perfeita para alguém. Desta vez, ela ia apenas ser ela mesma e ver o que aconteceria. Miti, o sábado amanheceu com um céu azul sem nuvens, e Marina acordou com borboletas no estômago. Não era o nervosismo ansioso que sentia antes dos encontros com Rafael, mas uma expectativa gostosa, como quando criança, e sabia que seria um dia especial. Escolheu um vestido leve de algodão azul claro, sandálias baixas e deixou os cabelos soltos. Nada elaborado demais, apenas ela mesma numa versão mais arrumada. Lucas a buscou às 10 da manhã dirigindo uma picape azul marinho carregada com uma cesta de piquenique, cadeiras de praia e até mesmo um guarda-sol. Quando Marina viu toda a preparação, riu alto. Você levou o piquenique a sério. Eu levo comida a sério, ele respondeu sorrindo. E pessoas especiais merecem experiências especiais. A praia da Joaquina estava movimentada com surfistas e famílias. Mas Lucas havia encontrado um cantinho mais reservado entre as dunas, com vista perfeita para o mar. Enquanto ele arrumava tudo, Marina observou seus movimentos precisos, econômicos, de alguém que estava acostumado a trabalhar com as mãos. Voilà, disse ele, depois de montar uma pequena mesa improvisada. O almoço está servido. Marina se sentou numa das cadeiras e arregalou os olhos quando viu o que Lucas havia preparado. Não era um piquenique comum. Era uma refeição completa e sofisticada, adaptada para o ambiente de praia. Começamos com uma tainha marinada em ervas locais, explicou ele, servindo pequenas porções em pratos de cerâmica que havia trazido. Acompanha uma salada de folhas que cultivo na horta do meu apartamento. Você tem horta em apartamento? Pequena, mas produtiva. Eu gosto de saber de onde vem minha comida. Ele serviu um vinho branco gelado. Este é da vinícola Panseri, aqui mesmo em Santa Catarina. Marina provou a tainha e fechou os olhos, surpresa. Isso está incrível! Como você consegue fazer um peixe simples ficar tão especial? Respeito pelo ingrediente, Lucas respondeu, claramente feliz com a reação dela. A tainha é um peixe nobre, só precisa de tratamento adequado. Enquanto comiam, conversaram sobre tudo. A infância que haviam compartilhado, os diferentes caminhos que tomaram, os sonhos que carregavam. Lucas contou sobre os 2 anos na Itália, como havia aprendido que a melhor culinária vinha do coração, não apenas da técnica. E você? Perguntou ele, servindo o prato principal, um risoto de camarão com açafrão que ele havia preparado numa pequena panela portátil. Como descobriu que queria trabalhar com design? Marina hesitou por um momento. Durante meses, havia evitado falar sobre o período com Rafael, mas agora sentia que podia ser honesta. Na verdade, eu meio que me redescobri recentemente, disse ela. Passei por um período difícil,
Um relacionamento que terminou mal. E foi só depois que terminei que percebi o quanto havia parado de sonhar, de correr atrás do que realmente queria. Lucas parou de comer e a olhou com atenção. Quer contar sobre isso? Marina contou a história toda. O casamento arranjado que não foi, a rejeição na noite de núpcias, o processo de reconstrução. Lucas ouviu sem interromper, ocasionalmente balançando a cabeça em compreensão ou fazendo pequenos comentários de apoio. Nossa, disse ele quando ela terminou. Que cara idiota. Desculpa a sinceridade, mas qualquer homem que consegue ficar do seu lado e não se apaixonar perdidamente deve ter algum problema sério. Marina riu, tocada pela indignação genuína dele. Obrigada. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu consigo dizer que fico feliz que tenha acontecido. Se não tivesse acontecido, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. E do que você é capaz. De recomeçar, de apostar em mim mesma, de não ter medo de ser quem eu realmente sou. Ela olhou para o mar, onde alguns surfistas deslizavam pelas ondas. Aprendi que não preciso de ninguém para me completar. Se alguém entrar na minha vida, vai ser para somar, não para me definir. Lucas sorriu, um sorriso diferente de todos os que havia dado durante o dia. Que mulher incrível você se tornou. Que mulher eu sempre fui, corrigiu Marina. Só precisava lembrar disso. O resto da tarde passou como um sonho. Caminharam pela praia, contaram histórias engraçadas da escola, riram até as bochechas doerem. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosas, estavam sentados na areia observando as ondas. Marina, disse Lucas, quebrando um silêncio confortável. Posso te fazer uma pergunta? E você pode ser brutalmente honesta na resposta. Claro. Você estaria interessada em explorar o que pode existir entre nós? Sem pressa, sem pressão, apenas ver onde isso pode levar? Marina o olhou, realmente olhou. Viu a sinceridade nos olhos verdes dele, a vulnerabilidade de alguém que estava se arriscando, a paciência de quem estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Lucas, eu adoraria explorar isso, mas você precisa entender que vou devagar. Preciso ter certeza de que não vou me perder no processo. Eu preciso que você saiba que não tenho interesse em mudar você. Gosto da Marina que está aqui comigo hoje. Confiante, independente, dona da própria vida. Ele pegou a mão dela gentilmente. Quero conhecê-la melhor, mas não quero que você seja diferente do que é. Marina entrelaçou os dedos com os dele, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Então acho que temos um acordo. Quando Lucas a deixou em casa naquela noite, não houve beijo apaixonado, nem promessas grandiosas. Apenas um abraço carinhoso e o combinado de se falarem no dia seguinte. Marina entrou em casa e encontrou os pais na varanda, fingindo que não estavam esperando para saber como havia sido o encontro. E então? Perguntou Dona Carmen, tentando soar casual. Foi perfeito, Marina respondeu, sentando-se entre eles. Não porque foi um encontro de filme, mas porque foi real, autêntico. Ele parece um bom rapaz, comentou Carlos. É, e o mais importante, ele me faz querer continuar sendo eu mesma, só uma versão mais feliz. Naquela noite, Marina deitou-se na cama e olhou para o teto do quarto onde havia passado a infância e adolescência, onde havia chorado a desilusão de um casamento fracassado e onde agora sorria pensando nas possibilidades que se abriam à sua frente. Seu celular vibrou com uma mensagem de Lucas. Obrigado pelo dia maravilhoso. Durma bem e saiba que estou animado para descobrir quais outros sorrisos você tem guardados. Marina digitou de volta. Obrigada por me lembrar que ainda existem homens que sabem valorizar uma mulher de verdade. Até amanhã. Lá fora, Florianópolis dormia sob um céu estrelado e, em algum lugar da cidade, duas pessoas haviam encontrado a possibilidade de construir algo bonito e verdadeiro. Sem pressa, sem pressão, apenas com a certeza de que, às vezes, os melhores começos surgem depois dos finais mais dolorosos. Marina fechou os olhos com um sorriso no rosto. Sua história estava longe de terminar. Na verdade, ela sentia que estava apenas começando.